Bom, galera, hoje eu vou falar um pouco dos comandos DML e o que eles afetam na arquitetura do banco de dados Oracle. Vamos começar pelo select. Criei uma tabela apenas para mostrar a sintaxe dos comandos e como o retorno é mostrado na tela. Essa primeira select, asterisco from arquitetura, que é a tabela que eu criei, ele mostra todos os dados da tabela. Caso eu queira mostrar numa ordem específica ou apenas um campo da tabela, eu posso usar a sintaxe abaixo, que é select, o nome do campo que eu quero mostrar, vírgula, nome do outro campo, from, nome da tabela. Nesse caso ele só vai trazer invertido porque só tem esses dois campos. Se eu apagar o arquitetura ID, ele vai mostrar só a descrição da arquitetura. Nessa imagem da arquitetura do banco de dados, vamos ver onde o comando vai buscar as informações dentro da arquitetura. Esse comando ele é enviado de um processo do usuário para o processo do servidor. O processo do servidor envia essa instrução ao shared pool que está dentro da instância. Dentro da shared pool existe o cache de biblioteca e o cache de dicionário de dados. Explicando um pouco melhor essas duas áreas de memória. O cache de biblioteca ele guarda as instruções SQL e PLSQL que foram feitas recentemente. O cache de dicionário de dados contém as informações do banco de dados, como nomes da tabela e seus atributos, permissões de usuários, etc. Caso essa consulta que estamos fazendo esteja salva no cache de biblioteca, a instrução é enviada diretamente ao processo de servidor, que envia novamente o processo do usuário para ser mostrado na tela. Caso não esteja salvo, a instrução passa pelo cache de dicionário de dados para validar se a instrução foi escrita corretamente e se o usuário que está solicitando as informações possui permissão para tal consulta. Depois de validada, a consulta passa para Database Buffer Cache, onde são salvos blocos de informações do banco de dados. Caso as informações solicitadas estiverem no Database Buffer Cache, elas serão enviadas ao processo de servidor e depois ao processo de usuário para ser mostrado na tela, salvando também uma cópia dessas informações na cache de biblioteca. Se o bloco que contém as informações exigidas na consulta não estiver salvo no Database Buffer Cache, o processo de background DBWR acessa o datafile para buscar as informações necessárias para a consulta do usuário, finalizando assim a instrução select e deixando salvo também no cache de biblioteca essa consulta. Agora vamos falar do comando insert. Aqui temos dois modos de fazer o insert. Os dois começando com insert into. Nesse de baixo é o mais utilizado, onde a gente coloca insert into, nome da tabela, os campos que serão inseridos, values, que são os valores que serão inseridos nessa tabela. Rodando uma linha inserido. Nesse de cima, a diferença é que não definimos os campos que serão inseridos. Nesse caso, temos que prestar muita atenção, pois os campos deverão estar na ordem que estão na tabela. Caso contrário, pode dar erro e não serão inseridos. Conseguimos inserir as duas linhas. Vamos fazer um select e vemos que está todos inseridos. Como no processo acima, esse comando é enviado ao processo de usuário para o processo de servidor. O processo de servidor envia essa instrução para a instância do banco de dados, onde é verificado no cache de biblioteca se já existe o comando para ser executado. Caso o comando não tenha no cache de biblioteca, ele é validado pelo cache de dicionário de dados. Depois de validado, as informações são enviadas ao Database Buffer Cache para verificar se as instruções já existem no banco de dados. A instrução insert depende de um comando TCL, que é a linguagem de controle de transações, que são commit, rollback ou save point. Outras instruções fazem o papel do TCL, como as DDL, linguagem de definição de dados. Quando um DDL é executado, o commit das transações anteriores é feito automaticamente. Essas alterações são salvas no read log buffer. Depois de feito o commit, as mudanças são salvas no read log file,
através do LGWR, o log writer, caso precisem ser recuperadas posteriormente. Agora eu vou falar um pouco do comando update, que a sintaxe é update, o nome da tabela, set, campo que será atualizado, o valor que será colocado no campo, e aqui temos uma cláusula where. Neste comando é altamente recomendável o uso da cláusula where, pois caso ela não esteja presente, todos os dados da sua tabela serão atualizados. Bom, aqui eu estou colocando que vai ser atualizado onde o ID for igual a 1. Vamos saltar. Uma linha atualizada. Vamos dar um select. Pronto, arquitetura ID 1, parte 4. Nesse caso, na arquitetura, um processo de usuário submete a instrução update para um processo de servidor, que envia o comando para o processo para a instância. Um processo de busca de dados a ser alterado ocorre semelhante ao processo escrito a instrução select. O processo de servidor escreve o vetor de alteração no redo log buffer antes de alterar o dado no bloco de dados na database buffer cache. Após a escrita do vetor de alteração, os dados da instrução são alterados no database buffer cache, que terá o bloco de dados envolvido nessa alteração indicado como sujo. Assim como no processo de uma instrução insert, o LGWR escreve o conteúdo no redo log buffer, o conteúdo do redo log buffer no redo log file quando uma instrução commit é efetuada. E o DBWR escreve o conteúdo do buffer cache, database buffer cache, no disco, seguindo sua regra de execução. Por último, vamos falar do comando delete. Aqui a sintaxe é delete from o nome da tabela, onde a descrição for igual a parte 2. Nesse comando, igual update, também é altamente recomendável a utilização da cláusula where para definir quais dados serão deletados. Caso contrário, todos os dados da sua tabela serão deletados ou será apresentado um erro informando que existem constraints nos dados e não podem ser deletados. A parte da arquitetura, o fluxo de execução de uma instrução delete é muito parecida com a de uma instrução update, sendo que os dados não são excluídos de fato da memória e nem do disco, e sim terão sua área de armazenamento indicada como disponível para uso. Bom, pessoal, é isso. Agora vamos rodar aqui o comando, uma linha excluída. Vamos rodar o select. Pronto, a gente não tem mais o arquitetura ID igual a 2, que seria a parte 2. É isso. Espero que consigam entender e até logo mais.